A graça e a paz do amigo Jesus. Tudo bem por aqui? A palavra que o Wilson usou, distrações, é a palavra que está no meu coração. Distrações. Tem estado na minha cabeça, tem estado nas minhas orações, tem estado nas ministrações e hoje vai estar de novo. Distrações. Distração é um prejuízo na atenção. Quando a gente está distraído, significa que a nossa atenção está comprometida. Vou dar um exemplo que eu acho que todos nós já vivemos ele, pelo menos uma vez na vida. Até os mais novos que estão aqui. Somente os bebezinhos, talvez não. Mas eu vou contar e vocês vão se identificar. Você vai lá, põe o leite na caneca, liga o fogo. E aí você está olhando para a caneca. Aí você fala, só vou pegar a manteiga. Mas eu estava olhando agora. Eu só fui pegar a manteiga na geladeira, eu só fui pegar o pão, eu só fui recolher tal coisa que caiu. Uma distração. Se identificam? Quem nunca? Misericórdia. Aí é aquele trabalhão, né? Porque, meu Deus, eu só queria tomar café, agora eu vou ter que limpar esse fogão. Eu, como sou mais ansioso, eu vou dizer, eu vou comer, depois eu limpo. Eu vou escolher. Primeiro eu vou ficar feliz, depois eu vou ficar triste. Distrações. Quando a gente pensa em distração, então a gente está pensando em alguém que já teve atenção e a perdeu por alguma razão. Normalmente a nossa atenção tem durabilidade. Quanto menorzinho, menos tempo de atenção. Aí a gente vai amadurecendo, ficando mais jovem, a nossa atenção vai melhorando. Só que vão passando os anos e a gente vai envelhecendo. E aí a nossa atenção volta a ficar prejudicada. Então a atenção, de alguma forma, pode sofrer o impacto com o passar do tempo. Para o positivo e para o negativo também. Hoje mesmo, vindo para a igreja, eu perdi a chave do carro. Novidade. Eu falei, Miguel, a chave. E a gente apertando o botão do carro, porque liga com apertar de botão e não ligava. Eu falei, então não está dentro do carro. Meu Deus, e procura a chave, procura a chave. E eu não sei como, não sei. Ela foi parar dentro de uma bolsinha da Raquel. Que eu só encostei na minha atenção. Muito obrigado, André. Na minha cabeça eu só encostei na bolsinha e coloquei ela no porta-mala. Mas a chave, de algum modo, entrou dentro da bolsinha. Né? E graças a Deus eu falei, cara, deixa eu fazer uma vistoria das coisas que eu mexi para ver se eu depositei em algum lugar. O que foi? Para eu colocar água? Obrigado, Bru. E o teclado fica tocando, é isso mesmo. Ó, como o Bruno toca bem, gente. E continua tocando. Vou aprender a tocar teclado com o Bruno. Obrigado, Bruno. E o Bruno tá contente hoje. Ah, Deus. Por isso que o teu calado tá tocando sozinho. É muito poder. Glória a Deus. É poder demais. Quem não entendeu, vai entender. Muito bem. Aquele momento constrangedor. Vai se acostumando, querida. Vai piorar. Muito bem. Então, distração. E a distração, ela pode causar muitos prejuízos. E alguns deles são irreparáveis. A grande parte dos acidentes hoje com automóvel acontece por distração.
Sabe qual é o nome da distração? Só que o celular não é só uma distração no trânsito. É uma distração em quase todos os ambientes. Quem nunca foi tentado, por exemplo, a mexer no celular dentro do culto ou numa reunião? Eu já fui. Eu já mexi, que eu sou um pecador. Eu já mexi no celular no momento do culto. Eu me distraí mexendo no culto. A distração, ela causa dano. E eu não sei se vocês viram, mas tem uma pesquisa que mostra que o nosso cérebro, ele está apodrecendo. Essa é a palavra que eles estão usando em inglês, que inclusive foi a palavra mais buscada no ano de 2024. Sabe essa sensação de cansaço que a gente experimenta que não passa? Não passa. É um cansaço que eu durmo, que eu não fiz nada, mas ainda eu continuo me sentindo cansado. É o que eles estão chamando de cérebro podre, que é um fenômeno da atualidade. E a grande influência desse cansaço mental, ele é resultado da forma como nós nos relacionamos com as telas. Gente, bebê chorando é uma bênção, tá? Tá tudo bem. Bebezinho chorando. Aliás, eu queria na minha casa um bebezinho chorando de novo. Eu sei que quem está vivendo esse momento não vê a hora que passa, né? Eu sei, eu também já falei, meu Deus, vai passar isso nunca, mas nem passou direito, eu já estou falando. Amor, tem certeza que nem mais umzinho? Só mais um. Bom, distração. Viu só? Distração. Falando sobre o cérebro podre. E um dos prejuízos é a atenção. Nós estamos cansados e distraídos. A gente vai ler um texto sobre a volta de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 25. Mateus, o Evangelho de Mateus, O Gui, me ajuda aqui, é? Pode continuar procurando. Eu só vou pedir para ele fazer um negócio para mim que eu não sei, eu esqueço as coisas. Como é que faz para não desligar mesmo? Eu esqueci de pedir antes. Enquanto ele vai me ajudando aqui, e não foi combinado, eu esqueci mesmo. Eu falei para ele, eu não posso deixar apagar. Bom, tá bom. Esse texto é um texto que foi citado na semana passada, que é o texto da parábola das 10 virgens, tanto pelo Bruno quanto pelo Wilson. Vocês se lembram? Né, que eles fizeram menção sobre esses textos. E esse texto estava no meu coração já. Na verdade, eu tenho me preparado para falar sobre Apocalipse 17. E eu acho que... Obrigado, filho. E eu acho que esse texto pode ser, de algum modo, uma preparação, um pano de fundo para quando a gente for conversar sobre Apocalipse 17, tá? Bom, só para a gente contextualizar, aqui a gente está diante do sermão escatológico. Jesus, no 24, está falando sobre o fim. Jesus está falando sobre a sua volta, mas não a primeira volta, que tinha um objetivo, e o primeiro objetivo da vinda de Jesus era redimir o seu povo. Cristo viria para morrer na cruz do Calvário,
a fim de comprar e resgatar um povo para si. E parte desse povo está nesse lugar graças a Ele mesmo, porque a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Nós não merecemos a salvação nos alcançou, Cristo nos alcançou, e é por isso que nós somos salvos. É pela graça, por meio da fé. Imagine que a fé é um cano, a graça é a água que passa por esse cano. O que nos salva é a graça, mas o meio para que ela nos alcance é a fé. Não é isso que a Bíblia diz? A salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, por meio da fé. A fé é um resultado de uma revelação, de um entendimento que é concedido a nós por meio do Espírito. Você precisa entender o que significa o sacrifício de Cristo Jesus para ser salvo. Você precisa entender a sua condição de pecador, o sacrifício de Cristo na cruz, para que você então possa confessar com os seus lábios e crer com o seu coração de que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Tem uma parte de entendimento, e a fé tem a ver com essa questão do entendimento, não um entendimento simplesmente humano, porque existem coisas que a razão não consegue compreender, mas a gente entende pela fé. Por exemplo, a gente já usou esse exemplo aqui, como é que a gente explica que o mar abriu? Como é que você explica que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Você não consegue explicar, mas você entende pela fé que isso é possível. Então a fé tem esse poder de trazer entendimento, mas a salvação é pela graça. E entender que Jesus morreu na cruz, entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não necessariamente é suficiente para a salvação. A graça precisa te alcançar. E Jesus está falando sobre a sua volta. Muitas pessoas atentas, algumas perguntas acontecendo, e ele explicando por meio de parábolas, de histórias, ilustrações. Algumas envolviam realidades das pessoas que estavam ali, numa tentativa de fazer-se entender aos pequenos, mas confundir os grandes. Mas Jesus estava dizendo para o seu povo, para os pequeninos: eu vou voltar. E ele vai dando pistas, ele vai dando sinais, ele vai compartilhando com o seu povo quais eram os sinais que antecederiam a sua vinda. Então nós não seremos pegos de surpresa. Jesus vai voltar e ele deixou sinais que apontam para a sua vinda. Em Daniel nós encontramos, em Mateus nós encontramos, em Apocalipse nós encontramos sinais da volta do nosso Cristo. A Bíblia diz que aquele que anda na luz não tropeça, que o seu povo não será pego de surpresa. E por que não será pego de surpresa? Porque por meio do entendimento da palavra, da fé que nos é gerada por meio da palavra de Deus, nós vamos interpretando, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo que Jesus está voltando. Por isso é altamente importante que a gente gaste tempo lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque o mesmo Jesus que disse essas coisas, disse que nos finais dos tempos se levantariam mestres, gente que vai ensinar, mas são falsos mestres, que trarão ensinos enganadores. Se eu não me engano, na carta de Pedro diz que no final dos tempos, alguns ajuntarão mestres para si, porque não suportarão a sã doutrina, e a sã doutrina vai causar dificuldade, comichões no ouvido.
E é por isso que a gente tem ouvido dia após dia que é necessário atualizarmos a palavra de Deus, porque a sã doutrina, a palavra do Senhor causa comichão aos ouvidos, porque ela confronta o pecador. E essa é uma geração, assim como as outras, que não suporta. Mas esse texto diz que à medida que o tempo vai passando e a vinda de Jesus vai se aproximando, essa inquietação, essa dificuldade em ouvir a verdade vai se tornando cada vez mais perceptível. E no nosso meio, a gente já ouve, mas será que é assim mesmo? Eu me lembro que um ano eu fui dar aula para os adolescentes e a gente foi falar sobre aborto. E eu perguntei: e aí, aborto é pecado? O que eu estava acostumado a ouvir? Óbvio, Leandro. Sabe o que eu ouvi? Depende. Oi? Depende? Claro, depende. Depende disso, depende daquilo, depende disso e disso e dessa circunstância. Aí eu disse: gente, mas calma lá, nós servimos o Deus da vida, mas a pessoa vai nascer para viver essa condição? Nossa, onde o amor de Deus não está nisso? A gente fica tentando entender Deus por meio das nossas experiências, e as nossas experiências não necessariamente revelam Deus, porque o nosso coração é enganoso. E a experiência, ela é fruto do sentimento, e os nossos sentimentos nos enganam. Você não pode medir, eu não posso medir Deus por meio das minhas experiências. Se eu não estou enxergando a bondade de Deus nessa experiência, significa que eu estou errado, e não que Deus está errado, porque Deus, em todo tempo, Ele é bom. Ainda que a sua experiência tenha te causado dor, ou esteja te causando dor, Deus continua sendo bom, e que de alguma forma, isso que você está vivendo, vai produzir peso de glória para você. Pode não estar sendo bom neste momento, mas existe um Deus bom que está conduzindo essa história, e por Ele ser bom, o final será melhor ainda. Então, quando eu digo que a verdade do Evangelho, ela causa desconforto, e eu não estou inventando a roda, porque o próprio Cristo disse isso. Algumas vezes Ele disse: vocês estão ouvindo isso? Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Tamanho sofrimento que isso lhe causaria. A gente tem a impressão que Jesus fica: vai, me segue, vai, por favor, fica. É a gente que faz isso. E eu não estou dizendo que Jesus e que nós não tenhamos que nos importar com as pessoas. Isso não significa que nós não temos que procurar pessoas. Não é isso. Mas a gente precisa entender que seguir Jesus custa tudo. E Ele vai dando as pistas: vai ser difícil, as provações vão aumentar, mas eu quero trazer sinais e dicas para que vocês se mantenham atentos, vigilantes, porque é isso que se repete nas parábolas que antecedem o capítulo 25 e também no próprio capítulo 25. Vigiem, não se distraiam, vigiem, estejam atentos, sóbrios, vigie, porque Jesus está voltando, e aquele que for pego distraído, a Bíblia diz que Ele nos dirá, a nós não, Ele dirá aos distraídos: eu não conheço você. Vamos lá, Mateus 25.
O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. Preste atenção, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Quem ficou com sono? Todas. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias já estão se apagando. E as sensatas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram todas as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu confronto, por tua correção. A tua palavra diz que o Senhor só corrige aqueles a quem o Senhor ama. O Senhor corrige os seus filhos. A correção é um sinal de que nós somos filhos legítimos. Embora seja desconfortável, isso é bom. Isso mostra o teu zelo para com o seu povo, que carece tanto de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti, Senhor. Não nos deixe distraídos, Senhor. Chacoalha-nos, desperta-nos, causa em nós uma inquietação santa, uma perturbação santa. Não nos deixe acomodados, distraídos, porque em breve o noivo vem. E essa é a nossa esperança, é para esse dia que nós vivemos, Senhor. Encontra-nos nessa noite. Encontra-nos nessa noite, Senhor. E mais uma vez nós confessamos, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós vamos falhar. Sem o Senhor, sem a atuação da Tua graça, sem o mover do Teu Espírito em nós, nós seremos como as virgens imprudentes. Mas nós clamamos por socorro e pedimos: Senhor, faz-nos sábios, faz-nos prudentes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos lá. E Jesus começa então dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Veja, eu quero começar dizendo que esse é um texto que não tem um consenso. Muitas pessoas e muitos teólogos dizem muitas coisas sobre esse texto. Alguns tentam dizer que as virgens são isso, que as virgens tolas são essas. Por exemplo, tem gente que diz que as virgens é Israel, e a Israel vai chamar a noiva. E aí tem outros que dizem que o óleo é o Espírito, outros vão dizer que o óleo são as boas obras, outros vão dizer que as insensatas perderam a salvação, outros que são calvinistas vão dizer que salvação não se perde, então elas não eram salvas. Enfim, é um texto difícil para um consenso, mas existe aqui uma lição, e essa lição ela é compartilhada
eu posso dizer que por quase todos, se não todos os teólogos, que nos ajudam a entender de maneira profunda o que diz a palavra de Deus. Então a gente não vai ficar gastando tempo. Olha, o óleo é o Espírito Santo. O óleo são as boas obras. Não, a gente não vai gastar tempo nisso. Primeiro porque, como eu disse, a ilustração é uma história que conta algo. Ela não é uma doutrina. Ela conta, ela traz como se fosse uma lição, uma moral, uma compreensão de algo, com o objetivo de atingir, nesse caso, os menores. Então ele contava coisas, Jesus contava coisas importantes, usando exemplos da vida diária. E nesse caso, Jesus está usando o exemplo de um casamento judaico, daquela época. E como é que era o casamento judaico naquela época? O noivo, diferente do que a gente vive aqui, o noivo geralmente fica esperando Lá é o contrário. Lá, o noivo de alguma forma é o ápice da cerimônia. Ó, que legal, homens. Era nós. Mas veio essa cultura e estragou tudo. Era para ser nós. Entendeu? Mas enfim, a gente perdoa vocês, mulheres. Nossa o que, garota? A Bíblia, querido. Bom, a ideia é que a noiva, ela ia de alguma forma se preparar. E essas 10 virgens, que podem ser mais ou menos, a ideia é que aqui as virgens são como se fossem as daminhas, que eram as suas amigas, que ainda não se casaram. E elas ficavam de alguma forma ajudando a noiva e indo também ao encontro do noivo, para que à medida que eles se encontrassem, elas começassem a gritar: gente, o noivo! E vinha o noivo com os seus amigos também gritando, e aquela festa acontecia meio que na vizinhança. Então a dona Maria, fofoqueira, eu via: ó, noiva, vai passar, né? Ia pra janela, curiar, olha como tá bonito, olha a festa, né? Era algo social, era algo compartilhado, todo mundo via, embora nem todos fossem convidados. Então Jesus está contando algo a partir da realidade deles. Então existe a noiva, o noivo, e nesse caso as 10 virgens. E como geralmente esses encontros aconteciam à noite, eram festas que duravam dias. Então era de noite, nós não tínhamos luz elétrica, então tínhamos candeia. Então você devia se preparar, porque não tinha WhatsApp para dizer: ó, tô saindo daqui, gata. Não tinha. Não tinha essa: estamos saindo daqui, tô te avisando. Aí não. A gente dizia: ó, tal dia a gente vai se encontrar, mais ou menos neste horário. Mais ou menos, não tinha uma previsibilidade, 8h20, não tinha. Então acontecia esse alvoroço para que os últimos detalhes, por exemplo, tá chegando, vai, termina a maquiagem, pó, perfume, para os últimos detalhes. E aí a história conta que existiam 5 prudentes e 5 tolas. E qual é a diferença? Que as prudentes, por entender que não sabiam a hora exata de que hora o noivo viria, elas se anteveram e pegaram óleo, o azeite, para caso ele demorasse, tivesse azeite para continuar iluminando. Só que as imprudentes pensaram: vai dar certo, gente, não dá certo no final, tudo se ajeita. Não, tá tudo certo, vai dar, ele vai chegar. Só que, como de costume, a Bíblia diz que o noivo demorou. Nós estamos no começo do ano, amém? Tá tudo certo, né? Nós estamos em janeiro, todo mundo está em janeiro, certo? Começo do ano, é isso mesmo. Começo do ano é: vou fazer dieta. E você começa: uau! Vou para academia, aí posta, né? Se não postar não emagrece, né?
Não, eu tô low carb total hoje, pelo amor de Deus. Não, tô de dieta. Minha meta é emagrecer 25 quilos até o final do ano. E você tá empolgado. Aí você vai a primeira semana, e aí você vai a segunda, aí a quarta e a quinta tem uma festa de aniversário. Você fala, eu vou comer, gente, Deus me perdoe, né? Um brigadeiro, que mal vai fazer? Aí de repente é maio e você engordou foi 5 quilos e não perdeu 25. Porque você começa no gás, só que o processo é demorado. E aí você vai relaxando, distraindo, dizendo, depois eu faço, vai dar tempo, é maio ainda. Só que eram 25. Aí você ganhou 5, então não é mais 25, agora são 30. A gente começa empolgado. O problema é que o tempo vai passando e essa empolgação vai diminuindo. E a gente precisa aprender algo, a gente não vive por empolgação. A gente vive por convicção. Convicção. A empolgação tem a ver com as emoções. Sabe, a gente converte, a gente fala, uau, agora eu sou crente, não vou mais fazer isso, não vou mais visitar aquilo, agora eu vou me vestir desse jeito, não vou mais falar desse jeito, eu vou virar crente. E você começa assim, no fogo. E por quê? Porque você quer morar com Jesus. Amém? Yeah! Uau! Mas os dias vão passando, as circunstâncias vão nos visitando, os desafios, o cansaço, e aquilo que era empolgação começa a ficar meio, gente, vai dar tempo, vai dar certo, tá? Depois eu penso nisso, mas isso é muito certinho demais. Não precisa levar óleo não, gente, vai dar tempo, vai. Não precisa orar todo dia não, não precisa ler não, não precisa jejuar não precisa mais viver no culto, não precisa mais não. Tá de boa. Jesus vai voltar, amém? Amém. É pela graça que nós somos salvos, amém? Uhul. Mas ler a Bíblia é chato, né? Senhor, vai dar tempo. Todas eram noivas, todos eram virgens, todos tinham candeia, todas tinham fogo, mas só 5 eram precavidas. No nosso meio, todo mundo é crente. A diferença é que o tempo vai passando. Alguns ficam evidentes, que começam a não mais igreja, bem, eu preciso de Jesus, não preciso da igreja, como nós ouvimos, né? Eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente do meu jeito. Não, você não pode ser crente na sua casa. Aliás, você deve ser crente na sua casa, mas para ser crente na sua casa, antes você precisa viver em comunidade. Sozinho você não consegue. Você é bem mais fraco do que você imagina. Bem mais fraco do que você imagina. Eu sou bem mais fraco do que eu imagino. E você não pode viver o evangelho do seu jeito, porque quem estabelece o evangelho é Cristo Jesus. Ele é a régua de medida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é você, não sou eu. Então você não pode viver o evangelho de acordo com os seus próprios valores. Aliás, os teus valores diante do evangelho precisam morrer. Porque existem valores eternos e eles precisam morar dentro de você. Então a gente pode aprender com as virgens, que algumas são prudentes e que elas continuam fazendo o básico. Elas não fizeram nada de extraordinário, elas só tomaram para si um pouco mais de azeite. Básico, vai demorar, eu não sei se vai demorar. Pega o básico, faz o básico. Qual é o básico de um crente? Santidade, leitura da palavra, comunhão dos santos. Gente, coisa que a gente sabe quando a gente começa a vir na igreja na primeira semana. Faz o básico.
Eu amo pessoalmente, eu amo manifestações do Espírito, eu amo sinais, eu amo prodígios, eu amo maravilhas, eu amo curas, eu amo fogo, eu amo. Eita glória, eu amo. Mas no dia a dia é o básico, e de vez em quando coisas gigantes e sobrenaturais. E elas existem. E eu amo, e eu persigo elas, tá? Vou ser bem honesto, fico onde tem cara de sinal. Hoje mesmo alguém falou assim, ó, ora pelo fulano. Eu já pensei, uau, Jesus vai curar hoje. Deus, em nome de Jesus, cura o fulano. Estou até esperando para saber se melhorou, depois eu vou saber. Eu quero, eu gosto, eu vou atrás. Mas o que sustenta a nossa fé é o básico, devocional, irmão. Sabe aquele negócio em que você vai na sua casa, você abre a Bíblia, e você lê o texto? Tá, gostei disso. Ô Jesus, gostei disso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Glória a Deus, vou orar. Senhor, faz-me viver essa palavra. Faz um jejum do café da manhã, miserável. Não mira no grande não, faz o básico. É o básico. Nos outros dias, vai lá e dá um pouco mais. Avança um pouco mais, mas o que sustenta a vida cristã é o básico. Toma o seu azeite. O noivo demorou a chegar. E aqui que está o problema. Meu pai não é convertido ainda. E eu gosto da palavra ainda, tá? Porque um dia ele será. Em nome de Jesus. E eu disse, pai, você tem que se converter. Jesus vai voltar. Ele, que Jesus vai voltar? Minha bisavó já falava disso. E aí? Eu estou quase morrendo, Jesus não voltou. Quem já ouviu isso? Quem já pensou isso? Eu já. Quero ler um texto com vocês. Abra aí 2 Pedro 3:9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. E a gente vai ler até o 13. E eu preciso ir rápido para terminar. Você achou? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9 e 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a gente vai ler do 9 ao 13. E está escrito assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a chegar ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas existem se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia do nosso Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então o Senhor está atrasado? Não. Mas eu entendo que aqui é uma linguagem humana. Parece que está demorando. Parece. Mas o Senhor não está atrasado. Ele está sendo misericordioso, alguém de longo ânimo, esperando que alguns pecadores se arrependam e experimente com Ele a sua vida eterna. Então, na verdade, essa demora é uma manifestação de amor, é uma manifestação de graça, de misericórdia. Olha que tremendo isso. Jesus não voltou porque Ele está esperando que alguns se arrependam, estes ainda que não chegaram ao arrependimento verdadeiro. Jesus está sendo longânimo, alguém que tem um ânimo longo. Mas a gente tem a impressão que Jesus está demorando. E então, todas ficaram com sono,
e adormeceram. À meia-noite, ouve-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Vejam, todas dormem. Então a gente pode pensar aqui que em alguns momentos a gente vai viver a vida normal, e é para que seja mesmo uma vida normal, mas não uma vida normal displicente, é uma vida normal atenta ao céu. Lembra que em Atos 1, quando Jesus subiu, os galileus ficaram como? E apareceram 2 homens de branco e disseram o quê? O que vocês estão fazendo aqui, pessoal? Bora viver, bora! Ele subiu, mas em breve ele voltará. A gente não precisa viver a vida parado, esperando a volta de Cristo Jesus, não. A gente precisa viver a vida olhando para Ele, mas vivendo aqui na terra, cumprindo o seu santo propósito. Então você que pensa, não vou ter filhos porque Jesus vai voltar, não, viva a vida normal. Você que não quer estudar, isso já aconteceu muito, porque Jesus vai voltar, não estude, e vai ser uma influência no seu trabalho, vai ser crente no seu trabalho. A ideia é que prestem atenção, trabalhem, mas estejam atentos, Jesus está voltando. Vão viver a vida de vocês, cumprindo o propósito de vocês, mas se lembrando para o qual vocês foram chamados, escolhidos, salvos. Você não precisa viver uma vida parada, religiosa, vai morar na igreja. Não é, vai viver a vida, vai trabalhar, vai produzir, vai ter filho, vai servir no ministério, vai com os homens lá para a praia. Homens, era o momento. Vai com os homens lá na praia anunciar Jesus. Vai com os jovens para o acampamento. Vai com as irmãs na oração e no café. Tá, glória, vai lá. Vai viver. Mas esteja atento, Jesus está voltando. Não se distraia. Isso quer dizer que você não tem que... Não, trabalhe, mas lembre-se que o seu trabalho não é o seu fim. Criar seu filho não é o seu fim. Servir na igreja não é o seu fim. Existe algo maior, o noivo vem. O noivo vem. Esteja atento, esteja atenta, não se distraia. Não confunda. Porque elas eram virgens. Elas estavam esperando pelo noivo, mas estavam distraídas. Que viagem, né? Eu pensei que elas só tinham dormido, na verdade todas dormiram. Fiquei surpreso com o texto, porque tem gente que parece crente, vive no meio de crente, mas está distraído. Eu faço isso com os adolescentes, eu vou fazer com vocês. Quem já foi no McDonald's aqui alguma vez? Levanta a mão. A gente está falando de dieta, eu sei, é feio, mas não foi hoje, né? Ninguém está indo no Mac, amém? Amém. Amém. Eu fui esses dias, mas eu só comi uma torta de banana. Não comi um lanche. E 2 batatinhas. Não 2 potes, 2 batatas. Bom, quando você vai no McDonald's, você vai lá comprar comida, hambúrguer. Mas por você estar dentro do McDonald's, você se transformou no hambúrguer? Não. O que te faz pensar que vir para a igreja te faz um cristão? Estar aqui não necessariamente te faz um cristão. Cantar as musiquinhas, chorar, se arrepiar, dar um chaba, é uma delícia, mas não é suficiente. Você está aqui, mas talvez você não tenha convicção da sua salvação. Ou você acha que vai ser salvo, quando o noivo aparecer você vai feliz. Não.
Não vai. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos faça ir. Porque se Ele está nos corrigindo, Ele quer que a gente vá. Se Ele está nos corrigindo, Ele quer que a gente vá. Amém? E aí elas acordaram, vivendo a vida, a ideia de cansaço e tal, vivendo a vida, de repente o noivo vem. E quem fez o básico está pronto. E aí o que acontece? Coloca meu nome no trabalho, fulano. Coloca aí. Vai pegar nada, né? Não posso te dar. Isso quer dizer que andar no meio de crente, ter amigos cheios do Espírito Santo, não é sinônimo de que você vai entrar no banquete. Relacionamentos santos é uma bênção. A Bíblia diz que a gente tem que andar mesmo com crente, que as boas companhias reforçam os bons costumes, assim como as más companhias corrompem os bons costumes. A ideia é que andar com o crente não te fará um crente. Tem gente que vive atrás das experiências dos outros. Tem gente que vive atrás da devocional dos outros. O que você está lendo? Falando, ministra sobre a minha vida aí. Ora por mim. Ih, tá difícil. O que você leu na semana? Nada. Mas o que você está lendo, fulano? Compartilha aí comigo um versículo no WhatsApp para eu ler a Bíblia. Sai da cola dos outros, irmão. Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele está lá no quarto te esperando. Para de ficar vivendo em função. De novo, eu amo experiência. Eu ouço as experiências e fico pensando, Deus, e eu, hein? Tô facinho. E eu? Quando eu vou ter as minhas? Vou anotar essa. O Mig foi para um acampamento e teve algumas. Ele, papai, aconteceu isso. Uau, que da hora, filho. Mas eu disse, sabe o que acontece, filho? O que sustenta a nossa fé é arroz com feijão. Glória a Deus, que você vai mais longe do que eu. Experiência é uma bênção, mas o que mantém-nos de pé é arroz com feijão. Mas a gente fica ouvindo e fica impressionado com as experiências dos outros. Não fique impressionado com as experiências dos outros. Ou fique, mas não pare aí. Vá viver as suas próprias experiências com Ele. Ele te espera no quarto. Ele te espera no secreto. Ele te espera. E não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, em secreto Ele nos vê e nos recompensa. Então quando você vai para o quarto, você não está sozinho, Ele está com você. Ele está. E aí as prudentes disseram, cara, não posso te ajudar agora. Tem coisa que o crente maduro, o crente atento não vai poder fazer por você. Inclusive às vezes ele vai dizer, não posso te ajudar. E você vai ficar chateado. Fulano nem me ajuda. Nem tem tempo para mim. Vá viver a sua vida miserável com amor. Mas não teve tempo para mim? Elas disseram, não dá. Agora não dá. Não posso te ajudar. Porque tem coisa que você terá de fazer para você. Eu posso orar por você, mas eu não posso gerar fé em você. Eu posso orar e dizer o que o Senhor está dizendo para você, mas eu não posso gerar intimidade para você. Nós vivemos num corpo e é uma bênção, mas você precisa dar conta da sua vida. O evangelho é coletivo, mas a vida espiritual, ela parte da sua vida individual. Andar com gente que vai morar no céu não vai te levar para o céu necessariamente. E o noivo apareceu. E as distraídas disseram, vamos comprar, vamos dar um jeito agora. Meu irmão, quando Jesus voltar não vai precisar mais orar. Não vai precisar ler a Bíblia. Agora é a hora. Este é o tempo. Vai lá, faz o básico e persevera. Persevera.
Porque a sensação que nós temos é que vai demorar, mas persevere. Persevere, não ande por emoção, ande por convicção. Vai demorar, mas ele virá. Vai demorar, mas ele virá. E saindo elas para comprar o óleo, as virgens que estavam preparadas foram com ele. Foram para a festa e a porta foi fechada. Chegaram as imprudentes depois e disseram: ó Senhor, tentei comprar o óleo. Vocês não estão na lista de convidados, desculpe, lamento, não sei nem quem são vocês. Mas Deus não é amor? Sim, é amor e justiça. Deus é amor e justiça. Deus é amor, mas é justiça. Existem ordem, existem limites que Deus estabeleceu. Ele é longânimo. Isso não significa que a longanimidade de Deus não é eterna. A ira também o visita. A Bíblia diz: pois sua ira dura um momento, mas o seu amor é para sempre. Mas ele sente ira. E quando fecha a porta, é a ira de Deus. Acabou para você. Você vai para o lugar onde há ranger de dente, enxofre. E quando isso vai acontecer, Leandro? Eu não sei. A data, a hora eu não sei, mas eu sei que ele está vindo. Você não tem certeza? Você não sabe? Leia a Bíblia. Vai ler Mateus 24. Vai ler Daniel. Leia Apocalipse. E eu não estou falando para você ficar um habitolado lendo só essas coisas. Não, faça o básico. Leia a Bíblia. Ore, jejue, vive em comunhão. Sirva no reino. Faça o básico. E essa mensagem é para te lembrar: faz o básico porque ele está voltando. E não vai ter desculpa. Parecer crente não é suficiente, porque ele conhece mente e coração. Se vestir como crente, se comportar como crente, não é suficiente, porque ele sonda mente e coração. Não se distraia, vigia, porque é isso que ele diz: vigie, porque ninguém sabe a hora. Mas quem anda com ele não será pego de surpresa, porque o amigo, e ele é o nosso amigo, ele tem os seus santos profetas, que também dizem: olha, Jesus está voltando. Isso aqui que está acontecendo é uma profecia, agora. Domingo que vem tem outra profecia. Ele vai comunicando o seu povo. Quando você lê na sua casa a profecia bíblica, ela vai saltando aos teus olhos e você vai sendo lembrado. E a gente fica: ó, Jesus está voltando. Entre aspas, nós somos o amigo do noivo. Jesus está vindo, Jesus está vindo. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é resultado de esforço, a salvação é pela graça. Mas é verdade que aquele que foi alcançado pela graça vive uma vida em conformidade ao reino. Salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas há um comportamento modificado, há uma mentalidade transformada pela graça. Todos nós passamos por dificuldades na vida espiritual, ninguém está livre, mas viver em dificuldade é um sinal de que talvez você não teve um encontro real com Jesus. E eu tenho uma notícia: Jesus está vindo. Então, esteja preparado.